Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina também considerou que houve ali uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados, o episódio em que teria sido violada a segurança, né, dos dados tratados por essa instituição no site que trabalha ali a fila de espera ou a lista de espera do SUS, né, dos pacientes que são atendidos ali em Santa Catarina. Então, o relatório da Coordenadoria Geral de Fiscalização diz que houve, em 21/8, um incidente de segurança nos sistemas da Secretaria de Saúde e que esta Secretaria tomou ciência do incidente em 23/8, 2 dias após a ocorrência do incidente, e teria apresentado o CIS, que é o Comunicado de Incidente de Segurança Preliminar à ANPD, em 26/8. Então, para a gente traçar a linha do tempo, 21/8 teria acontecido o incidente, 23/8 a Secretaria toma a ciência, em 26/8 realiza a comunicação para a ANPD. Foi alegado ali por meio desse comunicado em 26/8, isso lá de 2021, que teriam sido exfiltrados, ou seja, vazados, capturados por meliantes, 4 GB de dados, o que equivaleria a 1.200.000 registros, afetando aí dados pessoais, né, de 48.000 titulares que constavam da sua base de registros, muitos deles aí duplicados ou referentes ao mesmo titular. Consta ainda que todos esses titulares seriam pacientes ou prestadores de serviço e que não haveria dados de crianças e adolescentes nessa base de dados. No entanto, posteriormente, vem a Secretaria informar, num relatório de impacto de proteção de dados, que haveria sim dados de crianças e adolescentes, portanto, nós estamos falando de de potenciais dados que geram aí, né, uma maior preocupação do ponto de vista da legislação. Não foi apresentado, segundo o relatório, né, nenhum dado mais técnico sobre o incidente, nenhuma análise de registros de acesso, e que, segundo ainda esse relatório de impacto, os dados afetados seriam especificamente nome completo, filiação da mãe, CPF, endereço, contato de telefone, nome de médico que realizou o atendimento, nome do procedimento ou consulta agendada. E o formulário do incidente indica, portanto, que também houve a exfiltração de dados médicos referente à enfermidade, portanto, dados de saúde. Chamou a atenção o fato de que em 24/12/2021, véspera de Natal, a Coordenadoria Geral de Tecnologia e Pesquisa analisou o incidente e se manifestou, por meio de um despacho, demonstrando que a gravidade do incidente de segurança foi considerada alta em razão do volume de dados e que as medidas de segurança adotadas pela Secretaria, bem como o processo que ela adotou para mitigar os riscos e comunicar aos titulares, foram insuficientes. Entre novembro de 21 e maio de 22, houve ali uma série de determinações realizadas pela Coordenadoria de Fiscalização da ANPD para a Secretaria. Muitas dessas não foram atendidas, conforme consta aqui no relatório. O importante de se trazer aqui é que foi realizado um pedido em 11/4 para dilação, ou seja, para dar um prazo para que fosse apresentado o RPD, o que, segundo aqui o relatório, passado o prazo estabelecido, não foi apresentado pela Secretaria. Aqui, um ponto que eu julgo importante de trazermos também para reflexão é que, diante de todo o contexto que foi alegado, do tipo de dado que estamos tratando, da relação que existe entre o titular de dados e o Estado para a prestação de serviços de saúde,
é muito relevante uma informação que se traz aqui, que foi difícil realizar a comunicação dos titulares pelo fato de que os dados, e aí vou aqui reproduzir textualmente o que consta no relatório, não ter realizado a comunicação individual aos titulares por não possuir dados atualizados e completos para fazer. Aqui tem uma violação clara dos princípios, né, de princípio da Lei de Proteção de Dados, vinculada à qualidade dos dados. Essa violação por si, ela merece, né, uma tratativa por parte aqui da Coordenadoria de Fiscalização, e isso passou batido. Não se identifica no relatório nenhuma menção a esse ponto e a consequência desse fato. Isso para mim é extremamente relevante e não compreendi porque a ANPD não se debruçou sobre esse fato. Aí houve uma série de reuniões, de comunicações, enfim, até que se chega, né, ao ponto do entendimento por parte da coordenadoria a respeito da aplicação aqui, então, da penalidade. Então, vamos lá. Primeiro, não foram produzidas provas ou requeridas provas, e aqui a gente não pode esquecer que nós estamos no âmbito de um processo fiscalizatório e sancionador que leva em conta violação que acontece no ambiente digital. Óbvio, portanto, que a comprovação de qualquer fato aqui depende, né, por exemplo, de uma perícia para que eu possa atestar se de fato as coisas aconteceram como se alega ou como se acusa, enfim. Não há aqui nenhum tipo de tratamento a esse respeito, né? Isso também chama bastante atenção. Foi feita aqui uma proposta de TAC por parte, né, que é o termo de ajustamento de conduta da Secretaria, que não foi aceito pela ANPD, por isso ainda não ter sido regulamentado na sua agenda, conforme constou aqui também do relatório. Consta uma preliminar aqui de competência, onde a ANPD reafirma a sua competência de forma genérica, simplesmente citando artigos e reproduzindo o texto de lei, sem adentrar aqui ao que foi o argumento trazido pela parte, no caso da Secretaria de Estado. Sobre a infração, a ANPD entendeu, por meio da coordenadoria, que todo o processo administrativo anterior ao processo sancionador, e aqui vamos explicar uma coisa, né, para ficar claro. No modelo, né, adotado aqui pela ANPD, eu tenho então dois momentos do processo administrativo. Tem um processo fiscalizatório, onde, recebida uma denúncia ou realizada ativamente uma fiscalização, a ANPD vai verificar o potencial ou a potencial violação da lei, né, seja no quesito de tratamento de dados, de segurança, enfim, do seu compliance. E uma vez identificada essa possibilidade, ela vai lavrar o auto de infração, isso tudo por meio da Coordenadoria de Fiscalização, e a partir daí dar início ao processo sancionador, ou seja, o ente regulado, né, que passa a ser caracterizado então como autuado, ele vai ter a oportunidade de se defender também, né, trazer aí as suas provas, enfim, para que o processo sancionador seja aplicado. E aí, em todos os pontos, diz o relatório que não houve apresentação, né, de documentos requeridos, não foi possível tomar juízo de certeza sobre a extensão do incidente de segurança, não foi evidenciada a utilização de mecanismos de monitoramento de acesso ao site, havia falta de registro de acesso às bases, enfim, uma série de circunstâncias que, né, caracterizaram então a violação de segurança. Ao analisar a defesa do autuado, fundamenta a ANPD por meio da Coordenadoria de Fiscalização que a defesa se deu no sentido de ter cometido apenas um atraso na entrega do RIPD, o relatório de impacto de proteção de dados, mas que foi protocolado isso durante o processo administrativo, que o autuado também não reconhece falta de apresentação de outros documentos, né, dentre outras questões aqui, que, dado o fato de não ser publicizada a defesa, ou seja, não termos acesso ainda à defesa, nós não podemos tecer outros comentários. Quanto ao descumprimento, né, da comunicação individual para
os titulares de dados. Da mesma forma, alega que não havia meios para realizar isso, até pela questão que eu falei da qualidade dos dados, né? Diante disso, quais foram aqui as considerações? Que, entendida a Secretaria de Estado de Saúde como uma controladora de dados, sendo ali tratados os dados de saúde de todos os titulares e beneficiários ali que estavam na lista de espera do SUS, dada a volumetria de dados, que houve uma infração de natureza grave, portanto, para efeito da violação do artigo 48, que diz respeito à comunicação do incidente de segurança, que não atingiu a todos, que não foi objetivo, que não trouxe todos os dados potencialmente violados, aqui se teve então o entendimento de uma violação de natureza grave, com recomendações. Houve ainda a violação do artigo 38, nesse caso aqui, diferentemente do caso de São Paulo, por falta de apresentação do RIPD, o RIPD, como alguns falam, que é o relatório de impacto, quando requisitado pela ANPD, e que essa irregularidade foi cessada após a instauração do processo administrativo sancionador, ou seja, já tinha transcorrido o processo fiscalizatório, foi feita a autuação, depois da autuação é que se apresentou o RIPD. Mas antes ainda, portanto, dessa decisão aqui de primeira instância que nós estamos comentando. Isso foi levado em consideração para minimizar um pouco o efeito da pena, mas não, né, com aquilo como poderia acontecer caso realizado antes, né, quando aí houve a requisição por parte da autoridade. Então, nesse caso também foi considerada aí uma infração. Diante disso tudo, temos como penalidades aplicadas pela infração do artigo 38 da LGPD. Nós estamos falando aqui de um órgão público, portanto, não passível de aplicação de pena de multa, seja ela em razão, né, da violação da lei no artigo 52, ou as demais penas financeiras que não se aplicam a órgãos públicos, nesse caso, mas entendeu-se que houve uma infração caracterizada como leve, em razão da não apresentação da RIPD, mas que posteriormente foi apresentado. Com relação ao artigo 48, ausência de comunicação individualizada dos titulares de dados, foi entendido que houve aqui uma infração à lei e de natureza grave, né, por todos os pontos que eu trouxe, e aí foi determinado então, além, né, da advertência, algumas medidas corretivas, dentre elas, manter um aviso ao titular de dados no portal, né, que houve ali um incidente por 90 dias, e enviar um comunicado ao titular de forma individualizada para todos aqueles que constavam na base de dados vazada e comprovado nos autos no prazo aqui estabelecido, inclusive por meio de capturas de tela. E quanto ao artigo 49, pela não implementação de medidas de segurança aptas a evitar esse tipo de incidente, da mesma forma foi entendida que a infração é de natureza grave e que, portanto, todas as medidas, aqui caberia aqui a medida de advertência, a penalidade de advertência, e medidas aqui de correção, conforme estabelecido também pela ANPD. Vejam que, em ambos os casos, tanto lá no caso de São Paulo, quanto no caso aqui de Santa Catarina, é bastante questionável a eficácia destas penalidades para efeito de se criar um ambiente saudável, onde o Estado também assuma e cumpra o seu papel no que diz respeito aí ao ambiente de proteção de dados, uma vez que, né, são penalidades que não trouxeram qualquer coisa assim mais abrangente, que possa implicar em algum tipo de dano também para gestores, né, por exemplo, a reputação, questões que envolvam todos os tratamentos que a lei disponibiliza, né? Por exemplo, a comunicação para Tribunal de Contas, Ministério Público, para que possam
ser tomadas as providências pertinentes aqui ao caso. Né? Mais uma questão que fica levantada aqui para reflexão. Essas eram as minhas considerações, né? Deixo aqui o espaço para que a gente possa também debater um pouco a respeito aí.